ok? Então, é exatamente o que nós estamos vendo acontecer no mundo. Então, na página 11 do nosso material, eu coloquei aí Daniel capítulo 9, versículos 24 e 27. Versículo 26 e 27, desculpe. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, Jesus morreu depois de um período que Daniel especifica, né, o anjo especifica para ele, que são 7 e 62 semanas, no total de 69 semanas, e o Messias seria morto. Depois vem uma outra profecia, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, Jesus morreu, no início do versículo 26, agora já vai para o ano 70, quando a cidade de Jerusalém e o santuário foram destruídos. E aqui o texto diz que o povo do príncipe, ou seja, o povo do anticristo, quem foi o povo que destruiu Jerusalém e o templo? Foram os romanos. Então, o anticristo, o povo dele, é o antigo Império Romano. Aquele Império Romano ele foi desfacelado, né, dividido, mas ele existe hoje. E, por exemplo, o Brasil faz parte do antigo Império Romano. Por quê? Portugal, que colonizou o Brasil, fazia parte do antigo Império Romano. Espanha, que colonizou, por exemplo, os Estados Unidos, e a Inglaterra depois também, fazia parte do antigo Império Romano, tanto Inglaterra quanto Espanha. Então, o Império Romano está espalhado no mundo hoje. Tá, ok? Então, a profecia sempre foi interpretada como o Império Romano redivivo, ele volta à vida, né? E quem o que lidera ele no final? É o anticristo. Então ele destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ou seja, o texto descreve que o momento que esse príncipe surgir será um período que vai se destacar a guerra. Por isso ele diz, né, até o fim haverá guerra. Versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então aqui entra o anticristo, quando ele, em um momento futuro, ele vai firmar uma aliança por 7 anos. Vamos dizer, uma hipótese. Que o genro do Donald Trump, o Jared Kushner, que ele faça essa aliança. Vamos dizer que ele está trabalhando para o anticristo, ou ele é o anticristo, uma hipótese. É uma pessoa que é indicada por alguns como um possível anticristo, já que ele está trabalhando nas alianças de paz de Israel. Tá bom? Então vamos dizer que ele esteja fazendo essa aliança a qualquer momento. Momento que ele estiver se manifestando, segundo o que o apóstolo Paulo diz, é o momento que a igreja está sendo tirada da terra. Então ele fará uma aliança de paz, porque o mundo estaria envolvido em guerras. Ele faz um concerto, aliança com muitos por 7 anos, por uma semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, olha, o anticristo vem, ele faz uma aliança de paz, então vai ter uma falsa paz, que vai durar 3 anos e meio, porque na metade da semana, aquela aliança de paz é rompida. Tá bom? E eu coloco aí também Mateus, capítulo 24, versículo 15, que Jesus faz uma citação exatamente da profecia de Daniel. Ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, Jesus está reproduzindo exatamente aquela profecia de Daniel, dizendo que essa profecia vai se cumprir no futuro. E no versículo 21, ele descreve esse período, ele diz: porque haverá então grande aflição,
como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, Jesus está descrevendo esse momento futuro em que o anticristo rompe a sua aliança, em que a aliança é rompida e ele começa uma perseguição a Israel. E para completar, coloquei Lucas 21, 24, que diz: e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, descrevendo a destruição do ano 70. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, versículo 24. Bom, então todos esses textos estão descrevendo exatamente essa ação do anticristo e essa falsa paz que esse tópico fala, né? Na página 12, o capítulo 3, a paz que Jesus prometeu. O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é ser o príncipe da paz. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. João 14, 27, eu até coloquei esse versículo aí, que é interessante ler com os seus alunos, né? Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Então, é uma palavra que significa, em primeiro lugar, espiritualmente, você tem que confiar que Deus não vai deixar que você seja enganado pelas heresias desse mundo, porque sobre os verdadeiros cristãos, o que a Bíblia diz? Sobre os verdadeiros cristãos, nós temos a promessa de que o Espírito Santo vai nos guiar. Se o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, aquele que tem o verdadeiro sentimento cristão, ele não será enganado pelas seitas. Por isso também Jesus fala sobre os falsos profetas e diz: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então nós temos essa confiança. Então, em primeiro lugar, não se atemorize, porque você não vai ser enganado pelos falsos profetas. Agora, em segundo lugar também, não se atemorize sobre o que você vai ter para comer, ou como vai ser, vamos dizer, a vida na sua família, na sua igreja. Confie que tudo está nas mãos de Deus, que Deus está guiando todas as coisas. O comentário da revista prossegue, no final da página 12. Que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocarmos os nossos pés. E na página 13, esse texto que ele cita, Mateus 10, versículos 12 e 13. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Ou seja, sempre que nós chegarmos, né, saudarmos como paz em uma casa. Ainda na página 13, o item 2 da nossa revista diz uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo que iludiu o primeiro casal, fazendo-o desobedecer à ordem de Deus. Nesse contexto, Deus prometeu redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Essa promessa se cumpriu em Cristo, reconciliando-nos e estabelecendo a nossa paz com Deus, como está em Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
O que significa ser justificado? Nós, no julgamento da humanidade, toda a humanidade seria condenada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estão separados de Deus. Então, no tribunal, nós somos condenados. Mas o que Deus faz? Ele lança essa condenação sobre Jesus na cruz e assim nós escapamos. Ou seja, a condenação que viria sobre nós foi sobre Jesus. Então, nós fomos justificados. Ok? Fomos condenados por causa dos nossos pecados. A nossa condenação foi lançada sobre Jesus e assim nós fomos justificados pela fé. Então, ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada e toda a inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez uma igreja. Por isso, no Novo Testamento, há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem. Essa paz estará conosco, dominará os nossos corações e, como pessoas pacíficas, desfrutaremos de verdadeira felicidade. E esse reino, que foi prometido que Jesus Cristo, o príncipe da paz, trará, esse reino é futuro. Ele acontecerá. Ele acontecerá. Tem alguns pregando, muitas igrejas pregam que nós já estamos vivendo o reino de Deus, que Satanás já foi preso. Essa é uma herança católica que os protestantes, os reformados, presbiterianos, todos eles pregam isso. Tem vídeos no YouTube do Hernan Dias Lopes, por exemplo, não é antiético falar, falando sobre o milênio. Ele diz que o milênio já está acontecendo, Satanás já foi preso, e que esse seria o reino de paz que Jesus prometeu. Isso é um absurdo. É muito diferente do reino que Jesus prometeu, que a Bíblia promete. Esse reino é futuro. Número 3, uma promessa que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos acalma diante das inquietações da vida. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Bom, aqui eu comento com vocês uma questão sobre a expressão ação de graças. Por que o apóstolo Paulo está falando ao mesmo tempo de você suplicar, você orar, você clamar, você buscar e ao mesmo tempo agradecer? Que tipo de confiança é essa? Que essa paz ela gera uma confiança que você pede já agradecendo. Então eu comento abaixo, em verde, sempre lembrando, é um comentário que eu acrescento. A expressão ação de graças é tradução do grego eucaristia e pode ser também traduzido por gratidão. Ou seja, você está orando e já está agradecendo. O apóstolo nos ensina que devemos suplicar e agradecer, transmitindo toda a confiança que depositamos no Deus Todo-Poderoso. Então, eu acho interessante esse versículo, em que você tem a ordem para você orar, as tuas súplicas, as tuas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Então você já ora, você já pede agradecendo aquilo que você sabe que vai receber. O comentário da revista prossegue. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir às intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno. Aquele exemplo é que os anjos vêm, soltam as cadeias e ele
então sai andando. Estava ali entre policiais e ele estava dormindo um profundo e sereno sono. Esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Mesmo diante de aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Bom, sobre esse reino de paz que é prometido, eu coloquei aí um tópico para vocês na página 15, a paz do reino do Messias, como ela é prometida, até para você ver que ela é muito diferente desses dias atuais. Então, aqueles que pregam que nós já estamos vivendo o reino de Deus, que Satanás está preso, essa heresia não tem como ser verdade, né? Veja o que a Bíblia diz sobre o reino do Messias. Peguei Miqueias capítulo 4, versículos 3 e 4. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á a cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Ou seja, esse período já está acontecendo, em que as pessoas estão convertendo as espadas em enxadas. Nada, o mundo está fazendo mais armas e mais armas. Ontem mesmo, o Putin da Rússia, ele assinou um decreto lá na Rússia internamente, é algo mais para o mundo ver, né, sobre a expansão do uso de arma atômica. Ou seja, ele quer expandir a guerra. Parece que isso é algo programado para que surja alguém com uma proposta de paz. Okay? Então, a promessa de paz de Jesus é muito diferente do que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos vivendo não tem como ser a paz do reino do príncipe da paz. O item 2, ainda na página 15, diz que nesse período haverá paz entre os animais. Em Isaías capítulo 11 diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Então, vai ocorrer uma mudança nos animais, porque a Bíblia diz que no início foi assim. Quando Deus criou os homens e os animais, todos comiam só vegetais. Só após o dilúvio que a Bíblia diz que o homem começou a comer carne, mas antes do dilúvio, tanto homens como animais comiam só vegetais. Durante o milênio será assim também. Então, essa é a promessa de paz. Número 3, paz entre os homens e os animais. Isaías 11, versículo 6 e 8 diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Ou seja, vai ocorrer uma mudança na natureza. Vai ocorrer uma mudança na natureza, até nos vegetais. Nós acreditamos que os vegetais vão produzir melhor fruto, porque a Bíblia diz que a vida vai ser prolongada, o homem vai viver 100 anos e vai ter a saúde de um jovem. Né? Isaías 65, versículo 25 diz: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos,
e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 35, 9. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Falando do caminho de subir a Jerusalém para adorar o Senhor durante o milênio. Item 4, o rei será o príncipe da paz. Isaías 9 coloca esse título para ele, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E qual é a razão da paz milenial? Está em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Eu não coloquei esse texto aí, mas sugiro que vocês leiam com os seus alunos. Este é o capítulo que fala do período do reino do Messias, tá bom? E no versículo 9, então, ele diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, qual a razão da paz do reino de Deus? É o conhecimento do Senhor, o conhecimento verdadeiro, conhecimento que hoje a igreja está pregando durante o milênio. Israel será aquele que estará pregando essa verdade. E a igreja, nós acreditamos que ela estará em corpos incorruptíveis, podendo se tornar visível, assim como Jesus se tornou visível em determinado momento do seu ministério. Ela poderá se tornar visível e também estar instruindo as pessoas, ensinando as pessoas. Ainda na página 17, vamos agora à nossa conclusão, que diz: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos, ou seja, tranquilidade. As coisas estão complicadas, as guerras estão acontecendo no mundo, mas o cristão está confiante. Contrastamos essas perspectivas de paz com a do mundo, que compreende que a paz é mera ausência de guerra, ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que, independente das circunstâncias, é a paz que Jesus prometeu. Então, se nós tivermos paz espiritual, o mundo vai estar pegando fogo, mas nós vamos continuar confiantes, vamos continuar com a nossa paz. Então, essa lição sobre a promessa de paz, ela traz essa característica e essas sugestões que eu coloquei aí para vocês, para nós transmitirmos aos alunos, ok?